Bom dia, Ana. Ela desatinou, desatou, mas vai viver só. Bom dia. Esperar mais uns minutinhos pra gente começar. Enquanto isso, a gente pode fazer um pranayama, que se chama Nadi Shodhana. É a respiração alternada das narinas. Equilibra tanto a polaridade feminina quanto a polaridade masculina no nosso corpo. Então, com a mão direita, pode flexionar o dedo indicador, o dedo médio, e com o polegar pode tampar a narina direita e inspirar pela esquerda. Depois tampa a narina esquerda com o anelar, exala pela direita. Inspira pela direita. Tampa a narina direita, exala pela esquerda. Só para a gente começar a respirar. Trazendo a nossa mente, o corpo para o agora. Se esvaziando um pouco, gerando espaço interno para receber o momento. Pode inspirar pelo nariz, soltar o ar pela boca. Hoje eu amanheci em conexão com algumas músicas potentes aqui. Maria Bethânia. A feiticeira, né? A energia da lua minguante, que remete ao arquétipo da feiticeira, tem muito a ver com com as deusas poderosas também, né? Com as deusas alquímicas. Eu tenho zumbi, besouro, chefe dos tupis, sou tupinambá. Esperar mais 2 minutinhos, aqueles 5 minutinhos tradicionais de espera. E aí a gente começa. A velocidade da luz no escuro da mata escura. Enquanto isso, a gente segue respirando, se conectando, sentindo a música. Eu tenho Jesus, Maria e José. Eu também, Ana. Maria Bethânia é uma deusa personificada, manifestada. É um poder. Que eu não ando só, que eu não ando só, que eu não ando só. Não mexe não, não mexe comigo, que eu não ando só, eu não ando só, eu não ando só. Não misturo, não me dobro. A rainha do mar anda de mãos dadas comigo. Ensina o baile das ondas e canta, canta, canta pra mim. É do ouro de Oxum que é feita a armadura que guarda meu corpo, garante meu sangue e minha garganta. O veneno do mal não acha passagem. No meu coração, Maria acende sua luz e me aponta o caminho. Me sumo no vento. Cavalgo no raio de Ansan, giro o mundo, viro, reviro, tô no recôncavo, tô em fez, voo entre as estrelas, brinco de ser uma, traço o cruzeiro do sul,
com a tocha da fogueira de João Menino. Rezo com as Três Marias, vou além, me recolho no esplendor das nebulosas, descanso nos vales, montanhas, durmo na forja de algum, mergulho no calor da lava dos vulcões, corpo vivo de Xangô. Depois a gente segue escutando um pouco mais de música, sentindo a música através do nosso corpo. Então hoje a gente encerra o ciclo das lives, das luas, e encerramos com a lua minguante, né? A lua minguante, de fato, é uma lua que convida ao encerramento dos ciclos, né? A lua minguante, ela também é conhecida como a lua escura, é um momento de retraimento das forças, das energias que estavam para fora na lua cheia. Então é um momento onde a gente começa naturalmente a se recolher, a entrar para dentro. A lua minguante também representa nas fases e nos ciclos da mulher o período da pré-menstrual, né? O período que antecede a menstruação. Então é um momento a nível fisiológico e orgânico onde a mulher começa a se preparar literalmente para morrer, né? Porque a menstruação representa essa morte através do sangramento. Então, por isso que nesse período pré-menstrual, né, quando nós estamos na nossa lua interna minguante, naturalmente nós começamos a nos sentir mais cansadas, né, menos dispostas, com uma necessidade maior de introspecção, de conexão interna. Porque é um momento em que o nosso corpo pede pelo descanso, né? A nível fisiológico, orgânico, os hormônios, eles caem consideravelmente. E essa lua é uma lua muito poderosa e muito temida também, né? Assim como o período pré-menstrual é muito temido. Porque é uma lua, é uma força que nos convida a encarar e olhar para os aspectos que precisam ou que às vezes já até morreram, né? Que precisam morrer, que precisam ser concluídos, que precisam ser liberados, né? Ou que às vezes já até já não tem mais vida, né? Já não tem mais prana, já morreu e tá ali, a gente tá às vezes carregando, né? Literalmente pesos mortos, né? E nesse período do ciclo, nesse período da lua, é muito conectado também com o nosso instinto mais visceral, chakra básico, né? Muladhara Chakra, então chakra raiz, que tem a ver com os nossos medos, inseguranças, instintos, luta ou fuga. Então, naturalmente, o nosso corpo, ele traz esse instinto, né? Ele fica, o corpo físico, as sensações físicas, os nossos sentidos ficam muito aflorados na lua minguante, né? Porque é um momento de conexão mesmo com esse aspecto mais material, mais mundano, né? E aí, dentro do feminino, dos ciclos da mulher, a gente entra em contato com as forças, né, que representam os arquétipos da deusa, né, do feminino em potencial, que são as deusas alquímicas, né, alquimistas, ou a curandeira, ou a feiticeira, que são aquelas deusas que trazem, que comportam em si essa sabedoria dos ciclos da morte, vida, morte, né, que tudo é uma coisa só, uma espiral em constante movimento. Então, algumas deusas que representam esse aspecto, esse arquétipo, essa força, quando invocadas, quando a gente começa a estudar, a entender um pouco mais da mitologia, todas elas trazem esse convite de mergulhar internamente, acessar essas forças ocultas, esse lugar, o lado escuro da força, literalmente, né? Para levar a luz para esses lugares e entender que, né, a luz, a escuridão é tão importante quanto a luz, né? Uma precisa da outra. Então esse mergulho nas profundezas do nosso ser, nesse aspecto mais sombrio, mais visceral, mais instintivo, de dor, denso, ele é super importante. E no período, falando dos ciclos da mulher, ele acontece no período pré-menstrual, ele marca, ele fica muito latente,
nessa fase, né, no período pré-menstrual, é onde a gente entra em contato com esses aspectos mais instintivos e viscerais, né? Por isso que às vezes as emoções ficam mais afloradas, porque existe uma força se movendo no nosso corpo e nos convidando, nos mostrando, né, para olhar aquilo que muitas vezes durante o mês todo ficou ali se mostrando na nossa frente, nos nossos olhos, e a gente não quis olhar. Então, nesse momento é um momento meio que definitivo, assim, ó, olha, é que nem eu trabalhei para algumas pessoas que talvez não saibam ainda, não me conhecem, eu trabalhei por alguns anos na contabilidade antes de entrar para o mundo holístico. E na contabilidade, todo final de mês a gente faz o fechamento, o balanço, né, do mês. Então, o período pré-menstrual, o período da feiticeira, a lua minguante, para mim tem muito a ver com isso, sabe? Esse fechamento do mês. Como que foi o meu mês? Qual é o saldo, né? Então vem a conta, crédito ou débito, sabe? Então é mais ou menos isso, a relação que eu tive comigo, com o meu corpo, com os meus processos internos, a forma como eu me olhei, me cuidei, vai refletir muito no período pré-menstrual, né? Esse saldo vai vir. E é um momento muito poderoso porque a gente entra em contato principalmente com a raiva, né? A raiva é uma energia, é um sentimento muito relacionado ao elemento fogo, né? E o fogo, ele tem um grande poder, um grande potencial de transformação, como todos já sabemos, né? Mas claro, assim como ele pode iluminar, transformar, promover alquimias, ele também pode queimar, né? E promover algumas desgraças, né? Literalmente. Então, entrar em contato com a raiva, com esses sentimentos, emoções mais primitivas, mais instintivos, mais poderosos, é muito importante nesse período, né? Porque daí ali a gente vai perceber, né? São sinalizadores de aspectos que a gente precisa às vezes liberar ou às vezes integrar, né? Então é o momento de fazer esse balanço, né? Para fechar essa conta do mês, né? De como nós estamos. As deusas que representam, eu separei algumas aqui porque são várias, né? Kali é uma deusa hindu que representa, que é a mãe escura, né? A mãe negra também, vista como a mãe negra, que representa, que traz esse arquétipo da lua minguante, lua nova também, da lua escura, né? Que traz esse convite de morte, né? Ela comporta as caveiras, ela tem uma imagem que não é, eu vou pegar aqui, que é um pouco aterrorizante, né, para os nossos olhos, que muitas vezes não estão acostumados, né, e não foram ensinados a olhar para a morte, né, porque a gente olha para a morte como algo ruim, vinculado à dor, né, e na verdade a morte e a vida andam juntas, então são partes da mesma moeda, né? E essas deusas poderosas, alquímicas e portadoras dessa sabedoria dos ciclos, elas aparentemente, nem sempre elas trazem uma aparência esteticamente bonita, né, para os nossos olhos, porque justamente elas trazem esse convite de olhar aquilo que, sabe, já não tem mais vida, que está morto, né, que não tem mais prana, não tem viço, não tem beleza, né? E quantas vezes a gente fica carregando, né, alimentando, né, aquilo que não tem mais vida, sejam hábitos, vícios, relações, ideias que em algum momento floresceram e que já perderam o seu vício, já precisam entrar num outro processo para voltar talvez de novo para a terra, servir como adubo, como fertilizar novas sementes, e às vezes a gente fica ali tentando, né, insistindo em algo que já não existe mais, já encerrou o ciclo, né? E assim são, às vezes, pensamentos, né, aqueles mantras que a gente fica alimentando na nossa mente diariamente, né, crenças, condicionamentos, hábitos em geral, assim, sabe, são aspectos que, se muitas vezes a gente não faz essa parada, independente de ser mulher, de ser homem, porque
Nós mulheres, eu vejo hoje como um grande privilégio, né, termos esse período onde nós precisamos inevitavelmente parar ou diminuir o ritmo, que é o período pré-menstrual e menstrual. Eu vejo como um grande privilégio, assim, um momento muito auspicioso, onde a gente pode fazer esse balanço, essa revisão, essa limpeza, essa renovação, né? Mas independente de ser homem ou mulher, os homens também são cíclicos e passam por esses processos, e a lua, os astros, todas essas forças que estão fora também influenciam o funcionamento de todos os seres, né? Até mesmo dos animais. As minhas gatinhas mesmo, na lua cheia, elas ficam enlouquecidas, elétricas. Então, assim, tem influência. E aí, poder parar, fazer essas pequenas paradas, né, em algum momento do mês, e agora a lua minguante é uma força que influencia a favor deste fluxo e deste movimento. Fazer essa parada para fazer essa revisão, reavaliar os nossos movimentos, perceber o que tem vida, o que já não tem mais. E um sinal, às vezes, é aquilo que está gerando algum peso, alguma sobrecarga, né? Quando há sobrecarga e peso é porque eu estou insistindo, eu estou fazendo um esforço para além do que eu deveria. E se eu estou fazendo um esforço para além do que eu deveria, é porque houve um desequilíbrio aí, né? E se houve um desequilíbrio, talvez seja o momento de reavaliar esse esforço, esse movimento, sabe? Então, a lua minguante, ela traz esse convite: reavaliação, revisão, limpeza, renovação, separar o joio do trigo, sabe? Nas mulheres que correm com lobos fala, né? Baba Yaga, que é uma das deusas também que traz esse aspecto, ela promove muitas iniciações em Vasalisa, que é um dos mitos que fala, né, da inocência, da iniciação, do rito de passagem, onde a menina ela começa a entrar em contato com esse outro mundo, né, com esse mundo invisível, espiritual, instintivo, da magia, que tem a ver com a feiticeira, com a lua minguante, com o arquétipo da alquimista. Então, Baba Yaga, ela fala em algum momento, né, para Vasalisa: separe o joio do trigo. Então, na lua minguante, esse período é o momento de fazer essa separação, sabe, metódica, de olhar e revisar algumas coisas e aspectos na nossa vida que precisam ser renovados, reavaliados, né? Algumas rotas talvez precisam ser mudadas. Então, outra deusa que é muito poderosa é Inanna, né? Inanna é uma deusa da Suméria que ela ousa acessar o mundo, o submundo, né, o mundo dos mortos, e ela coloca os seus ornamentos e desce no submundo e acessa, né, tudo que precisa acessar e olhar. Ou seja, ela, na verdade, ela entra em contato com seus próprios medos e sombras, né? E aí chega um momento que ela precisa se despir de todos esses ornamentos que ela coloca para se proteger e para se ancorar, se desnudar e entrar em contato com o que fica quando a gente se desnuda, né? Quando a gente tira todos os ornamentos, todas as personas, todas as camadas, as máscaras, e entra em contato com o que fica, né? Então, as deusas, os arquétipos dessa fase da lua minguante, trazem esse instinto, esse aspecto visceral, né? Chakra básico, raiz, medos, inseguranças, o que fica quando tudo se vai, né? O que permanece quando a história se desfaz? Quem eu sou para além de tudo isso? Onde está a minha fonte de coragem, sabe? De segurança, de ancoramento para além da matéria? Então, a lua minguante traz esse convite, né? De olhar com coragem, né, com presença, com ancoramento interno para além da história, para além da matéria, e enfrentar com consciência aquilo que eu preciso enfrentar, né, olhar, reconhecer, para poder promover a alquimia, para poder promover a transformação, para poder levar a luz para esses lugares.
Perséfone também é uma das deusas dos arquétipos que fala sobre, né, ser a rainha do submundo, mas ela foi um pouco mais ingênua porque ela foi raptada, né, de uma forma muito, quando ela estava distraída, e aí foi raptada, e aí ela teve esse acesso ao submundo de forma inconsciente e depois tomou consciência, né? Então isso também acontece, às vezes a gente entra em contato de uma forma inconsciente com situações, processos internos, e vai levando aos poucos a consciência. Mas a gente também pode ser como Inanna, colocar os nossos ornamentos, né, levar a luz e digamos assim, ancorada, né, conectada, invocando as forças que nos regem e que nos ancoram, e descer nesse lugar, né, escuro, mas com a luz, né, com consciência. Então, tem várias maneiras de fazer esse caminho. Afrodite também é uma deusa alquímica, né, mas é das deusas que representam as deusas livres e poderosas. Lilith também, que são versões mais selvagens e empoderadas, digamos assim, de Eva, né? E é um período também onde muito bom de entrar em contato com a alquimia através das nossas mãos, de manipulação, seja de um medicamento caseiro, de uma erva, de um chá, de um alimento, preparar um banho com ervas, porque como a gente está muito conectado com o nosso instinto físico de sobrevivência, de conexão visceral, há uma necessidade do toque das mãos, né? Então, essa manipulação através das mãos, essa alquimia manifestada através das mãos. Pode ser um artesanato, pode ser o desenho, pode ser qualquer coisa onde você coloque as suas mãos intuitivamente e crie, né? Então, assim, é um momento muito propício para as alquimias, onde existe uma conexão espiritual e intuitiva muito forte, muito latente acontecendo. E aquilo que, tanto que Miranda Gray fala, que é o momento que as mulheres fazem magia com as mãos. E eu acredito que ela queira falar, dizer isso, que é o momento em que aquilo que a gente for tocar intuitivamente, naturalmente a gente pode promover uma transformação, uma alquimia, né? Então, é um momento muito poderoso, mas é preciso fazer uma parada, né? Tentar gerar um espaço-tempo para poder ouvir essa intuição que está aguçada, perceber esses instintos mais físicos, né, orgânicos, e se conectar mesmo, né? Se conectar, porque é um momento, principalmente para as mulheres, o período pré-menstrual, que não é um momento intelectual, assim, não é um momento mental, ele é favorável para a intuição. Então, se possível, sempre tentar ir programando o seu ciclo, sabe? Eu vou entrar no meu período pré-menstrual, eu vou menstruar mais ou menos tal dia. Então, vai tentando te organizar, te planejar, se é possível, de naquele período pré-menstrual e menstrual, de tu estar mais tranquila e diminuir o teu ritmo, de não ter tanto trabalho físico e intelectual, porque as energias são para dentro, sabe? E é muito poderoso esse momento. Então é um desperdício não fazer essa parada e não se conectar com essas forças tão poderosas e que às vezes também trazem muito, como fala de alquimia, de cura física, né? É a direção oeste dentro do xamanismo, que representa a lua minguante, que está relacionado à nossa cura física. É um bom momento para se conectar com a medicina das ervas, né, com qualquer tipo de medicina, como eu falei, com qualquer manipulação que você for fazer com as mãos. Nesse momento eu sinto assim para mim pessoalmente que é um momento onde eu consigo me conectar muito com as coisas que realmente o meu corpo precisa, com a minha cura física, seja um óleo medicado que eu vou preparar ou um alimento. É um momento que fica muito claro e perceptível para mim aquilo que eu necessito. Então, a lua minguante, direção oeste, feiticeira ou alquimista, curandeira, fala da nossa cura física, do corpo, conexão com o corpo, instinto, matéria. Outra coisa também é a estação, né, que eu não falei. A estação é representada pela estação do outono, que é a estação que nós estamos, né, que é o momento que começa a recolher as forças. As folhas começam a cair, né, na natureza, nas árvores, então é o momento de
de preparo para o inverno, né? Então é muito bonito assim a relação, né, dos movimentos da natureza. Isso me encanta muito, com os movimentos do nosso corpo, a sincronicidade que tem. Quando a gente entende, percebe, se conecta, fica atenta e começa a fluir a favor dessas forças, é muito mais leve, é muito mais tranquilo. A gente consegue fazer os nossos movimentos, né? Caminhar de forma muito mais conectada, com mais presença, mais ancorada em si mesma, mais consciente dos seus limites e dos seus potenciais, né? A gente sai de um automático, do movimento linear, rígido, que enfim, né, todas nós já sabemos que foi imposto por um sistema mais patriarcal, né, masculino, falocêntrico, enfim. Né? E não estou falando de homens, né? Estou falando do sistema, né? De um masculino tóxico em desequilíbrio, né? Porque os homens também, digamos assim, são vítimas também desse sistema, dessa situação, tanto quanto as mulheres, né? Porque para além do gênero são forças, energias, né? Masculino e feminino. Shakti Shiva. Então, agora eu quero te convidar a entrar em contato, né? Acessar o teu submundo, entrar em contato com esse lugar escuro, onde existem aspectos, talvez relacionamentos, ideias, projetos, hábitos, o que for, que você precisa deixar ir, né? Você precisa liberar, desprender do seu corpo, da sua mente, do seu coração, da sua vida. Vamos aproveitar a energia da lua minguante, essa força que nos instiga a esse movimento de liberação, de limpeza, de reavaliação das rotas, para dar passagem a esse fluxo, para dar passagem a esses aspectos, reconhecer a importância deles, porque se eles existiram, estavam a serviço de algo, mas aproveitar o momento para liberar, né? Para liberar e conseguir abrir um espaço novo dentro de você para se conectar com as coisas novas, né? Com a lua nova que vai vir em seguida e com as novas sementes que você quer plantar na sua vida, no seu templo, corpo. Então esse é o convite. Então eu te convido a fechar teus olhos. Oh, Mother, hear us calling. We are children, seek healing. Entre em contato com a tua respiração. Inspira profundamente pelo nariz, exala o ar pela boca. Inspira de novo. Solta. Mais uma vez. Relaxa teus ombros. Mantém tua coluna ereta, porém relaxada. Relaxa teus braços. Encontra um ritmo na tua respiração que seja confortável pro teu corpo hoje. Aos pouquinhos, vai entrando cada vez mais para dentro de ti. Vai acessando um espaço oculto que existe dentro do teu ser. Fire, your love.
lugar que te conecta com o potencial inconsciente vai entrando em contato com esse lugar, segue respirando. Invoca em teu ser a força que te ancora, que impulsiona o teu caminhar aqui, nesta vida, nesta existência. Invoca a tua coragem, invoca a luz da tua consciência. Coloca os teus ornamentos. Vai acessando esse lugar. Abre essa porta dentro de ti, desse espaço que contém todos os aspectos que já não tem mais vida. O teu submundo interno. Essa porta em que você abre, olha, através da luz da tua consciência e reconhece o que já não vive mais na sua vida. Aspectos em você, pensamentos, crenças, relacionamentos, ideias, projetos. O que você enxerga nesse lugar através da luz da tua consciência, sentindo o ancoramento que te protege, que te guia espiritualmente. Olha para esse lugar escuro, escondido, contido. Abre essa porta e leva a luz da tua consciência para esse lugar. O que você enxerga? Quais os aspectos em você que não tem mais visto, que não vibram mais, que não servem mais? Quais os relacionamentos que também perderam a vitalidade, a alegria? Que ideias precisam ser liberadas para que novas ideias possam ser gestadas? Que padrão de pensamento que se repete diariamente como um mantra que você percebe que não te leva a lugar nenhum, só te prende e te deixa sempre no mesmo espaço, limitado, condicionado e desconfortável? Que hábitos, vícios mentais, emocionais, físicos você ainda cultiva? Conecta com esses lugares, com esses aspectos que não vibram a vida dentro de você, que não trazem o prana, que não acendem a energia vital em você. Leva a luz da consciência para esses lugares. Olha, reconhece, identifica, coloca os nomes que você precisa colocar, se for o caso. Identifica o que te traz peso nesse momento.
o que te trava, o que te limita, o que te enrijece. E mantenha a luz da consciência nesses lugares. Vai iluminando um por um, identificando cada aspecto, cada lugar, cada situação, cada circunstância, cada mantra, pensamento, cada sentimento, memória. Coloca a luz. Respira. E agora inspira e traz as tuas mãos desde o teu chakra raiz, que te conecta com os teus medos, com os instintos mais primitivos, apegos, inseguranças, receios. Esse lugar que te conecta com a tua vulnerabilidade, onde residem todos os medos do ser material, do ser humano. Inspira e traz esses aspectos para cima. Olha, traz as tuas mãos e olha, reconhece, inspira e dá um sopro, liberando esses aspectos. De novo, traz lá da base, chakra raiz, Muladhara chakra, inspira, traz esses aspectos através da tua inspiração numa crescente. Olha, reconhece, inspira. Libera, mais uma vez. Faz esse movimento até você sentir que, de fato, liberou essas energias, essas forças que não contém mais vida, que não contém mais prana, que não te levam a lugar algum. Inspira atrás, de baixo para cima e libera. Te desprende, desapega, sente esses aspectos se liberando do teu corpo, da tua mente, do teu coração, do teu ventre. Mais uma vez. Conecta com o teu próprio poder alquímico de transformação. Mais uma vez. Mantém teus olhos fechados, segue respirando. Pela boca. Sente tudo que foi liberado, solto, transmutado, através da luz da tua consciência e do poder alquímico de transformação. E agora, eu quero convidar vocês a fazermos uma energização e nutrição em todos os nossos corpos, chakras, ancorando essa energia, essa força, através dos Bijans mantras, que são as sementes dos mantras de cada chakra, junto com os mudras, com os gestos feitos com as mãos, canalizando e fortalecendo a energia dos nossos corpos, o ancoramento
através dessa luz da consciência, através desse movimento feito. E o primeiro é Lan, e é esse gesto com as mãos, indicadores e dedo médios voltados para baixo como anteninhas. Lan. O segundo, deixa eu só me desenredar aqui. O segundo é Van, com esse mudra, que se chama Yoni Mudra. Yoni significa em sânscrito vulva ou vagina. Então, Lan, Van, Ram. Polegares dentro das mãos, fecha e aproxima uma mão da outra e traz aqui no teu plexo solar. Depois, Yang, com a flor de lótus, mudra do coração, mantra do coração. Bases da mão unidas, minguinhos e polegares próximos, com as mãos abertas e os dedos afastados. Depois, aproxima a pontinha dos dedos e traz aqui no Vishuddha Chakra, ou chakra da garganta, laríngeo, Han, Hakini Mudra. E depois, Om, Ajna Chakra e Sahasrara Chakra. Então, é Lan, Van, Ram, Yang, Han e Om. Então, a gente vai tentar fazer essa sequência. Eu só vou me posicionar melhor aqui, para que vocês possam me enxergar o gesto com as mãos. Então, o primeiro é Lan, conecta com o elemento terra, anteninhas voltadas para baixo, tocando o chão. Lan. Depois é Van, elemento água. Depois é Ram, fogo. Depois é Yan, ar. E depois é Han, éter. E depois é éter também. E Om. Lan, Van, Ran, Yang, Han, 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 Om. Lan, Van, Ram, Yang, Han, Om. Lan, Van, Ram, Yang, Han, Om. Lan, Van, Ram, Yang, Han, Om. Agora a gente vai fazer só o mantra Om, alimentando e nutrindo os nossos corpos sutis, conectando com a energia da criação, sentindo esse espaço que foi liberado, desprendido do nosso ser, e procurando alimentar esse espaço com as boas vibrações, com as energias que você quer se sintonizar, com as frequências que você quer conectar e alinhar neste momento. Então a gente vai fazer o mantra Om fazendo esse movimento aqui. Inspira, traz as mãos desde lá do baixo ventre.
Traz as mãos em frente ao peito. Toma uma respiração profunda. Mantém respiração. E segue em conexão com a vibração do som. Sente a vibração do som banhando todos os teus corpos. Alimentando a luz da consciência em teu ser. Levando a luz para esses lugares mais ocultos, inconscientes. Vinculados a medos, apegos, inseguranças. Sente a vibração do som. Banhando esses lugares. Através da luz da consciência. Que você possa ter coragem para olhar e reconhecer os aspectos que precisam ser iluminados. Que você possa ter a coragem de descer e acessar o seu próprio submundo todas as vezes que for necessário. Levando a luz, levando o amor, o reconhecimento. E a transformação através do teu potencial alquímico. Que a tua alquimista ou alquimista interior te mostre os caminhos da tua própria cura física, dos males do corpo, das dores emocionais, que você possa encontrar o caminho que te conduzirá em direção à tua própria medicina. Que assim seja. Arro. Namastê. Gratidão. Gratidão à presença de cada um aqui hoje. A essa troca gerada entre nós. E espero que vocês tenham conseguido se conectar, sentir, acessar esses lugares, tenham conseguido levar um pouquinho de luz
para esses aspectos, porque enquanto a gente está aqui na nossa condição humana, né, a gente tem questões para trabalhar. Então, é sempre uma escolha, né, ir para esses lugares de maneira ingênua, ou um lugar de vitimização, ou ir com a consciência, né, literalmente como Inanna colocou seus ornamentos e foi, enfrentou. Então, autorresponsabilidade, né, em relação ao nosso caminho, em relação aos nossos processos de cura, porque a nossa cura individual, ela não é só individual, né, ela é coletiva também. Então, ao fazer por mim, eu faço por ti. E a gente está num momento que esse coletivo clama, né, por esse movimento de autorresponsabilidade. Então, a lua minguante, ela traz esse convite, olhar para aquilo que precisa ser olhado, para transformar, transmutar, levar luz e seguir caminhando. Então, esse é o convite da lua minguante. E bom, aproveitando, eu quero também deixar um outro convite aqui, e eu senti de compartilhar a mensagem, o texto, inspiração que me veio para esse projeto, que é um projeto de 4 encontros virtuais, através da plataforma Zoom, onde nós vamos dançar essas luas, nós vamos acessar através do corpo, da consciência física, esses lugares dentro de nós, integrando essas forças. E esse projeto ele veio de uma inspiração que eu já tinha há algum tempo, de fazer algo vinculado ao meu trabalho, ao meu servir, que também pudesse contribuir de maneira social, com mulheres que se encontram em vulnerabilidade. E aí nasceu, né, esse projeto dançando as 4 fases da lua, incorporando as forças do feminino. E eu quero ler para vocês a inspiração, o texto, inspiração que veio para esse projeto, para que vocês tenham a oportunidade de sentir também da onde veio e para que veio e se conectar, né, se assim tiver que ser. Eu vou só posicionar aqui o celular, porque o texto está no meu computador. Nos foi dada a misteriosa capacidade de sangrar todos os meses. Mas não nos foi explicado o quão poderoso é esse processo pelo qual vivenciamos boa parte das nossas vidas. Muitas informações relacionadas ao ser mulher foram silenciadas. Nascemos em um planeta em que um sistema patriarcal, falocêntrico, linear e extremamente rígido já estava estabelecido. Mas eu não tenho dúvidas que existe em você, assim como existe em mim, uma memória muito antiga, que recorda de um outro tempo, de uma outra vida, em que estávamos em uma outra roupagem, e que a mulher e a deusa, representada pela terra, eram uma mesma entidade, viva, fértil e respeitada. Mesmo que sejamos mulheres contemporâneas e estejamos neste mundo atual, parte de nós recorda e, por recordar, busca, mesmo que inconscientemente, por essa antiga realidade. Pois, por mais desconectadas que possamos estar da nossa intuição ou instinto, nossos corpos sinalizam que há algo de errado nessa história toda. E por isso, estamos aqui hoje, para juntas relembrarmos esse tempo e acordarmos o feminino adormecido e reprimido em nosso corpo de mulher, que já sofreu tanto por ter sido calado por um longo tempo. Independente da sua história pessoal, e não que ela não seja importante, pois ela é, existem fios que entrelaçam e nos conectam com sutileza e profundidade. Esses mesmos fios
falam da história das mulheres que vieram antes de nós, das suas dores, das suas alegrias, lutas e buscas. Essas mulheres hoje contam, através de nós, as suas histórias. E eu acredito que para honrarmos a nossa ancestralidade, tanto individual quanto coletiva, devemos dar o primeiro passo em direção a nós mesmas e ao resgate da nossa natureza enquanto mulheres, que sangram, que geram vidas, projetos, alquimias, que carregam em si o poder da criação. Ao incentivarmos a mulher que já somos a ser e experienciar seus ciclos de vida, morte, vida, honraremos aquelas que vieram antes de nós e criaremos um terreno fértil e próspero para as novas sementes na terra. Por mim, por ti e por todas nós juntas, teço esse manto para que ele chegue até você, para que você acrescente com a magia das suas mãos o seu retalho e costure junto a todos os outros. E com este manto tecido, costurado e bordado por mãos que recordaram o poder da união e que integraram seus retalhos como partes do seu feminino e que agora encontraram o seu lugar de volta. Era para ser uma breve introdução para falar sobre os ciclos orgânicos da mulher, mas enquanto escrevo, um forte pulso chegou aqui e me fez viajar por alguns lugares, tempos, espaços compartilhados e tecidos por mulheres. Então este é o convite para essa jornada que vai iniciar no dia 23 de maio. É uma jornada online onde nós vamos construir juntas e invocando essa força desse feminino adormecido, né? Acordando e integrando em nosso corpo de mulher. Junto com essa jornada, né, parte dela vai ser doada para a Casa Ocupação Mirabal, aqui em Porto Alegre, que é uma casa, é uma comunidade, é um coletivo que acolhe mulheres e seus filhos em vulnerabilidade doméstica. E junto com esse projeto, com esses encontros virtuais, eu estou tecendo um e-book, um livro, um manual introdutório falando dos ciclos da mulher, de cada fase, o que acontece a nível orgânico, a nível espiritual, energético, falando dos arquétipos, trazendo dicas de rituais, de autocuidado. Então é um compilado de informações através desses últimos anos de estudos, de cursos e experiências pessoais que eu tenho vivenciado. Então eu estou juntando todas essas informações para ofertar para vocês um livro bem estruturado, completo, para que vocês possam se guiar, né, e entender um pouco mais sobre si mesma, sobre a sua natureza cíclica. Então esse é o convite. O nosso tempo aqui está encerrando. Eu vou deixar as informações nos stories e espero que a gente possa estar juntas nessa jornada, corpo adentro. Gratidão mais uma vez. Um ótimo dia para todos vocês.